bem-vindo aí ao nosso bate-papo hoje, um bate-papo muito importante. Dispensa a apresentação, fica à vontade, se apresente aí para a galera te conhecer, Tudo Gabriel. E bom, vamos bater Thiago? um papo hoje sobre tênis, sobre lesão, sobre o que realmente funciona e não funciona na prática. Vamos lá, vamos falar bastante sobre isso. Principalmente, assim, o que a ciência tem a falar disso e como que a gente utiliza esses conhecimentos da ciência dentro da nossa prática, né? Porque também não adianta muito a gente ficar ali no ambiente científico se a gente não consegue transpor essas informações de forma com qualidade para os corredores e até para os treinadores de corrida também, né? Então, vou falar um pouquinho de quem eu sou, para quem não me conhece me conhecer. Eu sou corredor desde 2013. Me apaixonei pela corrida por conta do meu mestrado, que estava dando tudo errado numa outra situação e a corrida apareceu como pesquisa no mestrado para mim. Eu comecei a estudar a corrida, comecei a entender o que é a corrida, falei, vou correr também, né? Vou Uhum. ver o que é isso. E aí realmente me apaixonei pela corrida. E ao longo desse processo foram indas e vindas por conta de muitas informações que chegavam para mim de forma equivocada e Uhum. acabaram me fazendo me afastar da corrida em alguns momentos. Depois eu voltava. Então, eu vi na ciência uma forma de fazer com que as pessoas elas não se afastem da corrida por conta de informações que não devem ser passadas, né? Então, dentro do meu mestrado e do meu doutorado, eu vim estudando basicamente isso. Quais informações que a gente precisa passar para o nosso corredor, que a gente precisa passar para o nosso treinador de corrida, para que ele entenda e também faça esse trabalho de educação do nosso corredor, né? Porque a gente, como corredor, a gente sabe que muitas vezes a gente ouve do nosso treinador e acaba ignorando tudo aquilo, fazendo tudo que não pode, né? Mas também existe o contrário, existe aquela informação que vem de telefone sem fio, que muitas vezes é aumentada e você chega para a gente com N vieses, né? E isso acaba prejudicando bastante a vida do corredor. E quando a gente fala de tênis é realmente um dos assuntos assim, que mais chama a atenção, que aqui nas mídias sociais mais dá engajamento, porque todo mundo quer falar, todo mundo quer saber, né? E todo mundo sabe e todo mundo fala. Então tem muita informação, muita coisa que a gente pode falar aqui hoje, com evidência na placa em si, né? Porque a placa realmente pegou aí nas últimas corridas, nos últimos anos, e isso vem ganhando muita informação. E isso faz total sentido, Gabriel, porque a minha metodologia é baseada na ciência do treinamento. É o método Training Science. E como que eu desenvolvi também toda essa metodologia? De frustração, de momentos em que eu treinava em métodos tradicionais e não saía do zero a zero. Então eu falo, eu fui aquele corredor amador no início da minha carreira, motivado sem resultado. O que é o motivado sem resultado? Aquele que treinava, tinha disciplina, tinha foco, treinava mais. E o meu pensamento, eu preciso treinar mais que todo mundo. Eu queria ser campeão, eu queria pegar um pódio. Eu não pegava pódio nem na categoria. Até o momento que não fechou mais a conta, era lesão, a corrida começou a ser uma dor. Em vez de ser prazerosa, começou a ser uma dor. E eu fui atrás do conhecimento. O que a ciência fala? O que realmente funciona para uma pessoa comum, que nem eu estava na minha situação, como corredores comuns treino, antes do período de trabalho, depois do período de trabalho, às vezes enfrentando uma rotina aí diária de estresse, família, treino, trabalho, correria do dia a dia. O que funcionava, o que não funcionava? O que realmente os grandes treinadores aplicavam? O que a ciência dizia? O que os grandes corredores faziam? E o que eu podia utilizar na minha realidade? E aí saiu a metodologia TS4 Pro Training Science, que hoje já ajuda milhares de corredores em mais de 18 países e que me tirou de um corredor amador, sem resultado, e me levou à seleção brasileira. E chegando à seleção brasileira, eu estava treinando menos do que lá no início da minha carreira como corredor amador, que eu me matava treinando e não tinha resultado. Então, Ganhando tudo isso eficiência, né? faz total sentido do que a gente vai falar aqui, porque o tênis ele virou quase uma tendência aí no mundo da corrida e no esporte. E as marcas começaram a ver isso e investir pesado. E aí vem o tênis com placa, vem o super tênis, vem o tênis com drop mais alto, com drop mais baixo, vem o tênis com um tipo de espuma, outro com outro tipo, e cada empresa traz a sua tecnologia Tecnologia. para poder realmente trazer um tênis bom. Uhum. Mas esses tênis, eles não são testados com pessoas comuns. Eles são criados para super atletas, para atleta que só come, dorme, treina. A vida dele é isso. Ele está dentro de um laboratório de treinamento
É isso. dentro, avaliando toda a biomecânica dele, toda a pisada, toda a impulsão. E aí os tênis vão para o mercado. E agora? Será que vale a pena e começa a vir as lesões e as pessoas se machucarem e gastando milhares de reais e não ver mudar o resultado? Então, se puder falar um pouquinho aí para a gente já dar esse start, vamos falar do tênis de placa. Eu trouxe alguns modelos aqui, Gabriel, até para a galera, dos super tênis. Tênis Uhum. aí de quase R$ 3.000, tênis aí, os super tênis aí também, todos com placa de marcas mais acessíveis. Então, eu trouxe vários modelos aqui, até para a gente. E eu vou falar depois da diferença deles aí também. Manda a Uhum. marcha aí, Gabriel. Tá contigo a palavra. E galera, metralha aí, manda aviãozinho aí pra galera, compartilha com 10 Vamos lá, e manda um leãozinho aqui. compartilhar. Porque a grande questão hoje, que eu recebi algumas perguntas por direct, né, que eu avisei que a gente ia conversar, e uma das perguntas que veio era o que é o tênis com placa de uma corredora iniciante, porque ela está perdida nesse mundo de tênis, que é o que você falou. As empresas elas começam a produzir, começam a evoluir em tecnologia, e você acaba chegando dentro de uma loja e você vê assim 15, 20 pares de tênis com a mesma proposta. E aí, qual que eu vou escolher? Né? E hoje o que a gente tem na ciência, para acabar logo, assim, de cara, logo com o peito, é que nenhum tênis hoje, até hoje, né, dentro da ciência que foi testado em estudos onde você pega e evolui e vê se o cara se lesiona ou se não se lesiona, nenhum tênis se mostrou melhor do que o outro, tá? Em questão de risco de lesão. Nem em questão de performance quando a gente fala de corredores recreacionais, que Sim. é a maioria do nosso público, E né? Então, quando a gente olha assim, o que a ciência preconiza hoje é a base do conforto. Então você tem que pegar um tênis que ele seja confortável para você correr. Esse é o ponto zero. Né? Agora, dentro dos tênis que são confortáveis para você, você pode escolher o que você mais gosta, o que você acha que mais se adequa ao seu perfil de corredor, se você é um corredor de mais velocidade. Existem tênis que preconizam isso, existem tênis que preconizam um pouco mais de amortecimento. Você tem ali diversos estilos, mas o primordial tem que ser o conforto. sim. Mas agora, quando a gente fala do tênis de placa, por que ele se diferencia bastante de todos os outros? Porque ele tem realmente essa placa ali normalmente na entressola, né? E essa placa ela tem diversos formatos. Hoje, o que a evidência mostra é que a melhor placa que tem dentre todas elas é uma placa curva e completa, em que pega o tênis inteiro. Né? É a placa que melhor gerou economia de corrida. E aí esse é um termo que muita gente usa, né? Economia de corrida, economia de Sim. corrida. E quando a gente pega assim, a coletânea de trabalhos que falam de tênis de placa a respeito de economia de corrida, eles colocam que os tênis de placa eles melhoram de 1 a 4% dentro dessa economia de corrida. Tá, mas o que seria isso na prática do nosso corredor? Pensando numa prova de 10 quilômetros, de 10 quilômetros, Uhum. em corredores que correm em 40 minutos, ou seja, você vai ter aí um pace, né, relativamente baixo, ou seja, você Sim. corre mais rápido, né? Nesses caras, você vai ter numa prova de 10 quilômetros uma vantagem de 10 segundos, 10, 15 segundos. Aí a gente pensa, dentro do nosso universo de corredores, né, o que 10 segundos vai ser útil para aquele corredor que, nesse momento, só quer completar a prova de 10 quilômetros. Ele não quer tempo ainda, mas ele quer completar. Por que esse cara vai pegar R$ 3.000 e gastar num tênis que vai melhorar 10 segundos para ele, se nem tempo ele está querendo, ele só quer completar? É, Né? é legal, o Gabriel, trazer isso, porque a gente está falando aqui para corredores amadores. Quando o tênis ele é criado, eles estão pensando no atleta que quer quebrar um recorde mundial. Então, eles buscam o melhor formato para aquele pé, a melhor leveza para aquele estilo de corrida daquele atleta. E uma economia aí mínima pode ser centésimos Isso. no quilômetro. Lá no final de uma maratona, lá no final de um 10 quilômetros, de uma meia maratona, em economia para esse atleta, pode ser um recorde mundial. Pode definir se ele vai ser um campeão olímpico ou se ele vai quebrar um recorde mundial. Agora, quando a gente fala de um corredor amador, aí é como tu falou, vou colocar na balança. Nossa, se eu correr um pace de 4 minutos por quilômetro, eu usando um tênis de placa, eu vou ter uma economia e vou melhorar 10 segundos do meu tempo. E eu vou ter que investir R$ 3.000 e esse tênis, normalmente esses tênis eles são projetados para não ter uma durabilidade muito grande, então É eles isso. vão esgotar. Agora tem algumas marcas brasileiras como a Olímpicos, a Fila, que estão trazendo uns modelos aí
mais bate para a galera bater mesmo, com um valor mais acessível, que vai aguentar um pouquinho mais. Mas quando a gente fala naqueles super tênis e que são caríssimos, são tênis aí que vão ter uma durabilidade muito Muito pouca, baixa, muito muito baixa. baixa. E aí você faz todo esse investimento esperando que vai arrebentar, vai virar um atleta de super performance e no final, se você não treinar, não vai acontecer nada. Uhum. E a questão do tênis de placa, acho que pegou bastante popularidade por dois motivos em si, né? Um, porque teve todo esse marketing em cima da melhora da economia de corrida, que foi comprovado cientificamente. Sim, Então, isso chama a atenção de mídia, isso chama a atenção da indústria, e isso abre os nossos olhos como consumidores, né? Mas vem um outro quesito, que é a questão de quantidade de lesões que estão surgindo por conta, entre aspas aí, tá? Que as pessoas falam, eu utilizava um tênis X, que não tinha placa, comecei a usar um tênis de placa, independente de qual modelo seja, e tive uma lesão que normalmente passa pelo complexo de pé, né, calcanhar, nossa panturrilha. Então, a gente começa a olhar para o tênis de placa com um outro olho, não com um olho de prevenção de lesão ou redução de lesão, mas de causar lesão. E aí a gente precisa entender um pouco do quais são esses mecanismos que poderiam causar uma lesão. E aí, recentemente, viralizou um vídeo, né, de uma pessoa falando que o tênis de placa ele causa mais fascite plantar, que isso já seria comprovado, mais não sei o quê, e que, na verdade, isso é nada mais, nada menos do que um achismo, do que é empírico esse achado, né? Porque, assim, pensa comigo, Thiago, você é o corredor, né? Você começa a correr com seu tênis de placa e você se machuca. Quem é você dentro do universo da corrida? Você é sim, muito pouco. Estatisticamente falando, você é muito pouco, né? Então, se um amigo seu corre e se machuca também, um outro lá corre e se machuca também, um outro lá corre e se machuca também, qual é a relação que vocês têm? A única relação é o tênis de placa? Não, existem sim. outras variáveis. Então, precisa realmente de um estudo que pegue e controle todas essas variáveis, para que aí sim a gente tenha um direcionamento e que se amanhã sai esse estudo mostrando que para uma população específica o tênis de placa ele é lesivo, a gente muda o nosso discurso. Mas Sim. hoje esse discurso ele não pode ser levado para frente com uma informação fidedigna, porque ele não é. Não Então, assim, existe nada cientificamente que diga machuca. não existe nada. A única coisa que existe hoje dentro da ciência é um estudo que analisou Uhum. 5 corredores diferentes, totalmente diferentes. 2 deles eram corredores de 3.000 metros com obstáculos e os outros 3 corredores de longa distância. O tempo que eles utilizaram o tênis foi diferente entre eles. A quilometragem, experiência de corrida, tudo era diferente. Então, existem muitas variáveis que confundem o Sim, processo, mas os 5 tiveram uma reação por estresse, que é uma lesão específica que é, por exemplo, não, mas não é normalmente é comum acontecer na canela, mas no caso deles aconteceu num ossinho que fica aqui nessa região, vamos dizer assim, do pé, né? uhum. Imagina que aqui é o meu pé. Então ele fica aqui mais ou menos nessa região, que é o cuboide, e aí eles tiveram uma reação de estresse nesse osso. E a Uhum. intervenção em cada um deles foi diferente. Um teve que fazer Sim, cirurgia, o outro teve. Então, assim, não dá para a gente pegar isso e expor e transpor para todo mundo vai ter essa lesão. Então, o que a gente precisa hoje é realmente de um estudo grande, sim, confiável, que controle tudo isso para chegar a um discernimento, né? Agora, quem pode usar esse tênis de placa? Porque já existem algumas evidências do que acontece com o nosso tênis quando a gente usa um tênis de placa. E uhum. aí a gente pode ter uma noção do que quem se beneficiaria e quem não se beneficiaria de um tênis de placa. Então, Sim, dentro qual é a função dessa placa? A função dessa placa é dar um pouco mais de estabilidade para o arco plantar, é, sim, dar, é, é auxiliar na fase de propulsão, no momento em que você está quase retirando o pé do solo. Então, ele aumenta essa capacidade, ele faz um efeito de catapulta, né? E melhorar a economia de corrida. Esses são os objetivos do tênis de placa e da placa em si. E isso acontece por conta dessa rigidez que essa placa tem. sim, Então, para corredores que, por exemplo, são corredores de antepé ou médio pé, essa placa ela tem um poder bem interessante de reduzir demanda nos músculos que mais são sobrecarregados, uhum. tanto na fase para absorver a carga quando você entra em contato com o solo, quanto na fase de você fazer a propulsão. Então, essas pessoas que correm naturalmente de médio pé e antepé, eles têm uma tendência a se beneficiar na economia de corrida. E qual é o efeito colateral disso tudo, Thiago? É que
quando você tem alguma coisa que te auxilia para fazer o movimento, que diminui a sua demanda, você tende a diminuir a ativação daquela musculatura. Você tende a usar menos aqueles músculos. Sim. Então, você tende a perder preparo, vamos dizer assim. Sim. Né? E se você não faz nenhum tipo de treino específico de força para aquela região que está diminuindo demanda em capacidade física, o que pode acontecer é que quando você começar a aumentar volume de corrida para ir para alguma prova específica, aquela região que antes era forte, porque ela trabalhava, com a placa ela diminuiu, ela fica mais fraca e isso pode acarretar a lesão. Mas isso tudo aqui é achismo, é pressuposto teórico. Sim. Eu estou pegando um resultado que eu vi de um estudo e eu estou pensando no que poderia acontecer para essa outra população. Né? E é por isso que hoje eu venho desenvolvendo muito um trabalho focando que existe a necessidade daquele corredor que começa a correr com objetivos, ele precisa fazer um trabalho de treino de força voltado justamente para as fases da corrida dele. Né? E esse também é um método que eu venho desenvolvendo ao longo do tempo, botando em prática com os meus próprios alunos. Porque, justo como você, eu me frustrava na hora que eu passava um treino de força genérico, qualquer, para os meus corredores, eu via que chegava num momento em que eu estava mais atrapalhando com aquele treino de força do que ajudando. Então eu falei, cara, eu preciso estudar alguma forma de entender como é que esse cara ele tem a demanda dele na corrida para fazer um treino de força voltado para ele, né? Uma coisa mais específica. Então eu também estou nesse caminho, né? E vamos ver como é que a gente consegue ajudar esses corredores. E é esse conjunto, porque quando a gente, como tu falou, quando a gente pensa em lesão, e eu recebo constantemente, olha, muita gente lesionada, é joelho, é canelite, é tendão, a gente precisa investigar a causa, né, de tudo isso. Tá seguindo um treino individualizado ou tá só simplesmente treinando o que vem na cabeça? Esse treino que está seguindo, está respeitando os seus limites, está respeitando o seu sono, está respeitando o seu trabalho. Às vezes a pessoa fica trabalhando o dia inteiro em pé e à noite vai treinar. E pô, me machuquei foi o tênis. Mas você está respeitando o volume que você está caminhando durante o dia, com a intensidade e volume de treino que você está aplicando à noite, na semana e no mês. Então, existem variáveis de volume, de intensidade, de recuperação. A alimentação, às vezes, está influenciando na recuperação e aí não está recuperando direito, está treinando em cima daquele músculo que não recuperou ainda. Então, são várias variáveis, né? Que quando a gente pensa em lesão. Eu digo, o tênis é o último do último que eu vou pensar. Será que foi o tênis? Será que é isso? Então, a gente vai investigando para tratar a causa, porque se você não trata, vai voltar. E como tu falou, o fortalecimento, ele vem para quê? Para dar o equilíbrio no corpo. Então, imagina vocês, se um carro ele precisa fazer manutenção, você precisa fazer um balanceamento, você precisa fazer uma troca de óleo. Um carro de competição, então, toda a prova eles estão ajustando a mecânica, eles estão calibrando os pneus. Imagina o teu corpo. O fortalecimento seria esse ajuste, galera. Seria essa calibragem do pneu, seria esse equilíbrio da estrutura, essa geometria do teu corpo. Porque naturalmente a gente vai correndo, vai compensando algumas áreas. O corpo ele tem o desequilíbrio muscular e aí você às vezes não tem uma boa técnica de corrida, também você vai compensando outros pontos do seu organismo. E essas sobrecargas ao longo de muitas vezes treinando forte, não tendo uma boa alimentação, não tendo uma rotina de sono, não tendo os cuidados necessários dos treinos, vai te acarretar lesão. Então, o tênis, ele vem com esse mito porque a gente precisa colocar um culpado. E é mais fácil eu colocar no tênis, é o tênis de placa, quando não é o tênis de placa é porque eu não tenho tênis de placa, porque eu estou treinando com um tênis que custa R$ 300. É isso aí. Então, eu preciso jogar nas costas de alguém para que eu possa me livrar dessa carga. Mas muitas vezes é o quê? É o treino, é a alimentação, é o sono, é outras variáveis que vai afetar na performance. E quando a gente está falando de tênis, como tu falou, eu trouxe alguns modelos até para mostrar aqui na prática. Toda marca ele tem os seus formatos diferentes, seja de drop, seja alguns mais largos. E uma coisa que eu sempre aconselho quando vocês vão
adquirir um modelo de tênis, não ficar variando várias marcas. Porque se eu pego, por exemplo, um da Fila, vamos pegar esse último lançamento da Fila, o Float. Ele é um tênis com mais estabilidade, ele é um tênis de placa, ele tem um drop maior, ele é super confortável. Eu já pego um tênis um pouco mais performance aqui, da Nike, o Vaporfly, ele já é mais estreito, então ele vai. Se você não tiver um panturrilha, a musculatura tibial também fortalecida, os seus pés fortalecidos, o que vai acontecer? Ele é mais estreito, às vezes você tem um músculo desequilibrado, ele vai sobrecarregar mais. E aí você vai ter uma canelite, aí você vai sentir uma banda iliotibial, que é uma dor do lado do seu joelho. Então vai afetar, por exemplo, vocês vão perceber que os tênis mais de competição, normalmente eles são um pouco mais estreitos. Pega o Carbon Racer, que é o top linha de competição, você também vê que ele é mais estreito. A gente pega a Adidas também, que já vem, tem o Olímpicos eu não tenho aqui, mas tem várias marcas. Então você precisa entender a sua necessidade. Se você é um corredor mais iniciante, eu sempre procuro te indicar tênis onde você tem uma estabilidade maior, porque às vezes você não está com bom fortalecimento e vai te dar uma. Você começa a subir o volume, começa a subir a intensidade, e isso vai acarretar em uma lesão. Qual seria a sua dica nesse sentido? Então, você tocou em alguns pontos muito interessantes, tá? Que eu queria voltar. Quando a pessoa é iniciante, ela tem uma mecânica de corrida que ainda não está totalmente definida, né? O corpo ele ainda se ajusta àquela atividade. Então, existem movimentos que você faz durante a sua corrida que eles geram demandas articulares para você. E daí que vem um dos pontos que eu sempre trabalho nesse meu método, que é a demanda. E você falou muito bem a respeito dessa demanda externa, né? Que não é uma demanda voltada para a corrida. Que às vezes a pessoa fala assim, mas eu não fiz nada diferente do que eu já fiz. Mas a rotina dela se modificou. Então o descanso dela está menor, a alimentação dela ficou pior, ela está estressada em casa, está estressada no trabalho. Tudo isso entra dentro de um pacote, né, externo, que vai aumentar é como se diminuísse a capacidade. Você diminui uma capacidade relativa que você tem, que o seu corpo tem. É como se ele aguentasse menos por conta dessas cargas de estresse, né? E aí, um outro ponto é essa demanda interna que a gente tem da nossa corrida. E um dos pontos principais que eu julgo assim essencial e que muitas vezes é negligenciado é o fato de que a mecânica, às vezes, ela é superestimada. Eu corro mal. Eu corro bem. Eu corro mal e por isso eu estou me machucando. E não é muito assim. Porque se você tiver uma boa capacidade física, se o seu corpo for forte, for estável, for resistente, você tiver essa capacidade física que o treino de força consegue te dar, muitas vezes você vai ter uma corrida ruim e você não vai se machucar. Quantas vezes você você estava correndo ali e você olha, cara, esse maluco corre muito estranho. E eu tô aqui sentindo dor e ele tá ali, ó, correndo, lindo, maravilhoso. Por quê? Porque às vezes esse cara, ele tem muita força, ele é móvel, ele tem mobilidade, ele tem resistência, ele faz um treino de força específico para o que ele precisa. Então, por mais que a mecânica de corrida dele seja ruim, vamos dizer assim, ruim do ponto de vista de eficiência, né? Poderia melhorar várias coisas ali, se fosse o caso, mas como ele é um cara bem preparado, né? Ele consegue aguentar a situação. Então, isso é o mais importante hoje, ao meu ver, porque muitas vezes, Thiago, não sei, você treina milhares de corredores aí, com certeza você vai entender o que eu estou falando, mas muitas pessoas vão para a corrida com uma forma de até desestressar, ter uma terapia. Às vezes isso acaba não sendo tão saudável assim, é sempre importante ter um psicólogo e não utilizar a corrida como terapia, mas elas acabam indo para lá por prazer, né, para espairecer. E quando você chega e começa a falar, olha, você está correndo assim, você está correndo assado, melhora isso aqui, melhora isso cá, muda o padrão de contato, melhora a cadência. Você começa a colocar naquela pessoa tanta informação que você tira o que levou ele para a corrida, que era o prazer. E, Né? e isso, Gabriel, que tu fala, a internet ela trouxe essa facilidade. Então, todo dia a gente é inundado com diversas informações. Por isso, vocês têm que ter cuidado da onde vem essa informação, da onde vem essa referência, porque você vai ver vários tipos de pessoas falando várias coisas diferentes. E essa inundação de informação deixa a gente perdido. Será que é verdade isso? Funciona? Não funciona? Então, ter muito cuidado. E quando a gente fala em biomecânica, como tu falou, é fantástico isso, porque você pode pegar aí uma prova, pega uma maratona.
E se você pegar um vídeo no YouTube aí, A vencedora os da meia atletas de, maratona esse ano. os atletas de elite, vocês vão ver campeões mundiais correndo às vezes feio, desengonçado, o braço Muito. cruzando, virando, uma passada. Como você vai ver atletas com uma mecânica muito bonita. Por quê? Quando a gente começa a correr, principalmente o corredor amador, a gente tem essa mentalidade. Nossa, eu tô correndo feio. Eu tô olhando o meu colega, nossa, a passada dele é maior, ele tá correndo mais bonito, o alinhamento do corpo dele tá legal, a inclinação. E aí eu vejo, abro a minha internet, tem um atleta profissional que parece que tá voando. A perna dele vai lá na nuca, a inclinação do corpo dele tá legal. Só que aí você esquece de ver que esse atleta profissional, para chegar nesse nível, ele tem mais de 15 anos de Tempo ele fez performance, isso. mais de 15 anos de treinamento, uma velocidade que ele está correndo a mais rápido do que 3 minutos por quilômetro, a 2,30, 20, 25 quilômetros por hora. E tudo isso vai acontecer, essa evolução mecânica com você, naturalmente, com o alinhamento dos treinos, com o alinhamento do fortalecimento. O maior erro que a galera comete comecei a correr e ela tenta copiar a corrida de outras pessoas porque a corrida de outras pessoas são mais bonitas. E aí, ela sai da sua biomecânica natural. Então, imagina o seguinte: É isso. o Thiago, 40 anos de idade lá, resolveu que olhou na internet e viu alguém correndo diferente. Nossa, que corrida bonita, vou copiar ele. Só que esqueceu de avisar para as articulações, para a musculatura, que há 40 anos ela segue uma biomecânica e agora quer mudar do dia para a noite. E aí o que acontece? Eles tentam mudar a passada. Eu estou aterrissando com o calcanhar, eu vi alguém que falou que precisa aterrissar com a ponta do pé, eu vou mudar isso. E aí ela muda. E aí vem uma canelite, e aí vem uma dor no joelho, aí vem um quadril ferrado. Por quê? Ela saiu do processo natural dela e mudou totalmente a estrutura, sem fortalecer, sem mecânica, sem nada. O que acontece? Sobrecarga no É seu isso. organismo e lesões futuras. Então, não copia a sua forma. Eu até brinco, Gabriel, e você pode falar melhor isso. A melhor forma de você correr é a sua, Continuar correndo. de forma natural. Perfeito. Corra de forma É natural, isso. deixe o seu corpo relaxado. A passada, eu quero melhorar a passada. Melhore a sua velocidade, melhore a sua força. Tudo isso vai acontecer naturalmente. Preciso melhorar o meu braço durante a corrida. Comece a ter Evoluindo, né? mais consciência do seu corpo. E não vai ser do dia para a noite. A gente não pula na piscina agora e já sai nadando. Então é aos pouquinhos. Então essas essências É isso. fazem vocês correrem melhor. Essa frase que você falou assim, ela é bem emblemática, né? Porque as pessoas elas querem melhorar as coisas em tudo, mas em específico na corrida, elas querem melhorar a corrida fazendo tudo menos correndo, né? E quando você pega qualquer tipo de prática, seja um piano, seja um violão, seja a corrida, seja outro esporte, é só a prática que vai fazer com que você melhore. Agora, um ponto que é muito relevante aí é que quando a pessoa ela sai e ela começa a correr, ela não precisa necessariamente se fortalecer ou fazer alguma coisa. Por quê? O volume dela está muito baixinho, tá tudo certo. Ela deu uma corridinha ali, deu uma corridinha aqui. Agora, quando ela foca em algum objetivo, não, agora eu vou começar a estruturar a minha corrida, a minha planilha de corrida, o volume vai aumentar, aí ela precisa sim de um fortalecimento. Eu estou vendo aqui algumas mensagens que as pessoas mandaram. Uma delas foi que falou que pediu para eu falar sobre essa corredora da meia maratona que ganhou, que bateu o recorde. E a foto estampada dela cruzando a linha de chegada é ela toda torta. Mas toda torta, toda torta, toda torta. E aí, eu vou falar assim, vou falar porque essa menina ela vai se machucar, ou que ela corre mal, ela bateu o recorde da meia maratona. A mulher corre pra caramba. E eu vou chegar para ela e falar assim: não, olha só, você tá correndo tortinha aí, você precisa melhorar aqui e ali. Cara, não é assim. Entendeu? A quantidade de fortalecimento que ela faz é suficiente para aguentar todo o processo que ela vive, né? Então, é muito importante, sim, que a gente entenda que o que vai fazer com que você continue praticando a corrida, e aí eu falo isso embasado em ciência, tá? Não vai ser o seu tênis, não vai ser o seu relógio, não vai ser a bermuda com bolso, não vai ser a viseira, que agora está na moda, todo mundo corre de viseira. A única coisa que hoje existe de evidência mostrando que vai fazer com que você continue no processo de corrida é o fortalecimento. Existem evidências recentes, não muitas, mas recentes, de 2020 para cá,
mostrando que o fortalecimento específico voltado para a corrida, ele é capaz de reduzir em até 50% a chance de você se machucar. Sim. Isso é muita coisa. Porque quando a gente pega as estatísticas de lesão na corrida, a gente entende que no período de 6 meses, um corredor iniciante, ele tende a se machucar entre 1 ou 2 vezes. E, Olha, e né? com o É muito aumento, crítico isso. com o aumento de pessoas correndo nesses últimos anos, foi um dos esportes que mais cresceu no mundo. Também veio junto essa leva de aumentar a quantidade de pessoas se lesionando, porque no primeiro momento é o que vem na cabeça. Pô, correr é só colocar um tênis e sair correndo. Eu não, será que você não pensa em técnica, você não pensa em fortalecimento, ou até mesmo, comecei com a caminhada, agora eu me senti confortável, vou fazer os primeiros trotes. Tá tudo bem. E aí que vem a capacidade de a gente ir aumentando mais, aumentando a distância, a intensidade, e aí vem as lesões. Né? Exato. Que é uma relação de capacidade e demanda, né, que a gente fala. Sim. Quando você está começando a caminhar, a trotar, você tem uma capacidade que pode ser ok, não tão grande, mas a demanda que você tem, ela é bem tranquila, ela é bem mais baixa do que a sua capacidade. Mas quando você começa a gostar do negócio, o cardio, ele começa a evoluir muito mais rápido do que a sua capacidade muscular. Então, o seu músculo e seu tendão, ele não evolui da mesma forma que o seu pulmão consegue continuar correndo. Então, você até conseguiria continuar correndo, mas o seu corpo não deixa. Por quê? Porque essa demanda ela começou a ultrapassar a sua capacidade. E aí, o que o fortalecimento faz? Ele faz isso daqui, ele mantém que a sua capacidade continue aumentando, mesmo que o seu volume também vá aumentando, tá tudo certo. Você controla esse esquema de capacidade e demanda, né? Então, é por isso que esse foco hoje no fortalecimento tem crescido bastante. A ciência vem mostrando que esse é um ponto importante. E aí, só retornando para o nosso assunto principal, que é o tênis de placa, né? Uma das coisas que eu mais vejo, e eu tenho dado cada vez mais importância para os meus alunos, inclusive eu tenho aí já 2 alunos correndo com o tênis de placa, é que eu deixei um bloco específico de treinamento para a musculatura intrínseca do pé, né, que é a musculatura que fica ali na região embaixo do seu pé, que faz a flexão dos dedos, faz a extensão dos dedos, né, que tem ali um controle também sobre a tensão na fáscia plantar, que fica aqui, que controla o arco do pé. Por quê? Porque eu percebi, lendo esses trabalhos, justamente que se você pega, por exemplo, um queniano, que ele viveu correndo descalço. Ele nasceu, ele já nasce correndo descalço. Entendeu? Sim. E ele passa a vida inteira dele correndo descalço. Então, ele tem uma estrutura de pé muito forte, muito estável. Esse cara, ele tem um controle do pé dele em todos os aspectos. O pé dele é quase uma mão, de tanto que ele usa aquele pé. É diferente, por exemplo, de mim, que eu saí da maternidade, tacar um tênisinho em mim que faz barulho. Então, assim, a gente, ao longo da nossa vida, vem perdendo função do pé por conta de tênis. O que apareceu agora é um tênis com placa, que é nada mais, nada menos do que mais um acessório que vai diminuir demanda no seu pé. Sim. Ou seja, vai deixar ele cada vez menos capaz. Então, quando esses meus alunos falaram, olha só, eu comprei um tênis de placa, eu falei, opa, vamos meter um bloco específico para manter essa tua região forte. E aí, continuo usando o tênis de placa, porque eu não tenho medo do tênis de placa. Eu tenho medo de deixar a musculatura do meu corredor fraca. Então, eu já me preparei, falei assim, vamos lá, vamos fazer esse bloco específico, e aí existem exercícios bem legais, específicos para isso, para justamente deixar essa região bem capacitada, e caso venha uma demanda, ele está lá, bonitinho, para aguentar. Até tem uma galera que começou a fazer umas corridas descalços, assim. Eu não dou opinião porque eu correr descalço já era. Eu não imagino, eu fiz provas aí em temperaturas aí de 40 graus, eu imagino. Com o tênis você já sentiu o asfalto ferver. É isso, cara. Descalço. Não faz, assim, eu entendo que já até tem gente que ganhou maratona descalço, mas eu acho que é aquilo, não dá para você pegar um cara no planeta e extrapolar que vai servir para todo mundo. Se você é uma pessoa que quer correr descalço, assim, eu não sou contra deixar você correr descalço, mas eu vou fazer de tudo para que esse processo ele seja muito, muito devagar e que com sobrecargas progressivas você vá ganhando capacidade novamente com aquele pé. E aí, se você quiser correr descalço num asfalto de 60 graus, o problema é teu, pô. Entendeu? Você vai. Eu não vou.
Se vai entendeu? derreter o pé, não sei, né? Eu não vou, né? Ó, Mas, falaram que treino na areia ajuda. É uma das vias, porque você realmente tem ali uma demanda bem maior dessa musculatura do seu pé quando você corre na areia, né? Então, se for feito de forma progressiva e o seu pé aguentar essa demanda, tudo bem. É uma forma de você ir ajudando para fortalecer a musculatura intrínseca do pé. e falando ali da questão da adaptação, são dois processos. Aquele que nunca correu com tênis de placa, eu vou trazer aqui a sensação que você tem saindo de tênis comuns, e eu tive grandes marcas, até algumas das minhas melhores marcas não foram com tênis de placa, e migrando para o tênis de placa. Quando eu fiz essa transição, parecia que eu não saía do chão, parece que eu não conseguia desenvolver a minha corrida, porque é um processo de adaptação. Eu estava com tênis com drops mais baixos, com tênis mais que eu gostava de uma linha mais baixinha, de uma pegada no chão, e eu mudei para um drop mais alto, com um tênis de placa, e foi terrível. As primeiras, eu levei quase 2 meses para sentir confiança na prova. Eu vou te interromper só por um único motivo. A sua fala, ela foi, ela é uma fala que eu venho brigando bastante para conseguir. Repara que você o tempo inteiro fala assim: eu gostei dele desse jeito, eu utilizava porque me dava Sim, conforto. Ou seja, você está falando de você. sim. Isso não quer dizer que a partir de hoje eu vou fazer exatamente o que você falou e que vai dar certo, porque eu sou uma pessoa diferente de você. A ciência ela não suporta que tudo isso seja funcional para mim e para você ao mesmo tempo hoje, né? Então, quando a gente pega hoje todos esses assuntos, drop, placa, tênis, é sempre isso que você falou. Você pode experimentar. Você gostou? Pô, você está preparado fisicamente? Está com uma demanda, está com uma capacidade boa? Se está confortável para você, mete bala. Entendeu? Quando eu fiz um vídeo de drop recentemente, veio algumas assim, eu corria com um drop de 12 e agora eu tô correndo com um de 8 porque eu gostei mais. Pô, é isso. Não interessa qual é o melhor Eu, drop, mano. Não existe eu evidência falo, mostrando que é o melhor drop. eu brinco Entendeu? O que existe é isso, é o conforto. eu brinco que tênis é igual carro, é o que cabe no seu bolso e se você colocou, sentiu bem. Ah, o Perfeito, tênis, perfeita o analogia. carro É isso. de 5 mil, ele faz a mesma quilometragem? Faz. O tênis também, o de R$ 300 faz o mesmo que o de 4 mil reais. Então, é o que cabe no seu bolso. É E aí, isso. falando dessa adaptação, eu demorei de quase 2 meses para mim sentir aquela confiança e migrar total para os tênis de placa. Depois eu fiquei só usando tênis de placa por quase um ano, só treinando e competindo com tênis de placa. Quando eu coloquei um tênis sem placa, parece que eu estava descalço, assim. E não era um tênis barato, era um tênis de R$ 1.000. Eu coloquei, eu fui dar um trote. Eu falei, caraca, que tênis ruim, né? Que parece que eu estava descalço. Por quê? Gerou uma adaptação, uma sensação. Você é totalmente diferente. Então, até eu vi uma pergunta ali. Então, eu não posso usar tênis de placa? Não, não é que não pode. Você Se pode você usar só quiser. tênis de placa se quiser. A essência que a gente está falando aqui com o Gabriel é como o Gabriel falou. É o que você se sente bem e confortável. E se cabe no teu bolso um de 4 mil ou se cabe um de R$ 1.000, não tem problema. Se você quer alternar entre, não, vou fazer alguns treinos com tênis de placa, alguns treinos com tênis sem placa, também está excelente. O que vai fazer diferença é você fazer um bom treinamento, você ter um bom fortalecimento adequado ao seu perfil, respeitar o seu organismo em primeiro ponto, e aí o tênis ele vem como um acessório. É Seja isso. ele para te dar performance e conforto. É isso que o tênis vai te trazer. Por isso que eu Perfeito. brinco que é que nem o carro, é um acessório. Você pode ter mais conforto se você tiver bagagem no bolso aí para investir, ou você Vai. pode andar com um carro mais simples e um tênis É mais isso. simples e tá tudo bem. A ciência ela vai caminhar, tá? Até hoje existem 32, cara, só 32 trabalhos sobre placa de carbono em tênis. É muito pouco quando a gente pega o universo da corrida, né? E só 17 falam exclusivamente sobre a questão de desempenho, rigidez, forma de placa. Então, assim, é muito pouca informação ainda. A ciência ela vai evoluir para algum lugar. E aí, quando ela evoluir, a gente consegue tirar um pouco mais de informações a respeito disso, né? Agora, coisas que eu julgo hoje muito importante para um corredor iniciante que quer começar a correr
de forma específica, né? De forma programada. Se ele quer fazer uma corridinha ali, uma corridinha aqui, para condicionamento físico, cara, eu acho que o que ele precisa é realmente botar um tênis confortável e sair. Essa é a minha visão, baseada em ciência mesmo, sabe? Uma demanda baixa de atividade vai trazer condicionamento cardio, vai levar ele a sair do sedentarismo. Então, assim, quero começar a correr para brincar, assim, vai, corre, esquece, assim, na minha cabeça, esquece qualquer outra coisa. A corrida é o mais importante para você começar a evoluir. Agora, começou a ficar sério, você quer correr uma provinha de 5K, você já consegue correr 5K, você quer correr uma provinha de 10, você pegou uma planilha, você precisa entender alguns componentes da sua corrida. E aí é por isso que eu sempre boto 3 componentes principais, sabe, Thiago? O primeiro deles é qual é o seu contato inicial. Por que eu falo isso? Porque mais de 50% dos corredores não têm certeza de que forma que eles entram em contato com o solo. Eles acham que é médio pé ou acham que é calcanhar e às vezes é outro tipo. Então esse é um ponto de informação científica. Existe trabalho mostrando isso. E cada contato inicial tem uma demanda muscular diferente. Então, para mim, esse é um ponto primordial quando o cara vai começar a correr. Ele precisa entender qual é o real contato inicial dele com o solo. Porque isso vai mudar toda a forma de fortalecimento dele. Existem músculos que precisam ter uma maior demanda de trabalho do que outros, dependendo do contato. Esse é um ponto. Segundo ponto, que é a segunda letra C, é a cadência. A cadência ela é totalmente correlacionada com a velocidade. Então é por isso que você falou. Se eu corro numa velocidade, por exemplo, de 7 km por hora, e eu estou vendo um cara correr a 15 km por hora, a minha corrida ela obrigatoriamente é diferente da dele. Sim. Não tem como ela ser igual. Não tem como, né? Então, você até falou isso num Reels, acho que foi ontem, que você botou num quadro assim, mostrou a passada. É justamente aquilo, não tem como. Então, a cadência, ela vai servir para mostrar para mim se você tem uma cadência baixa ou alta, e isso não quer dizer que ela está certa ou que está errada. Quer simplesmente dizer o quanto de demanda que entra para o seu corpo. Porque se para aquela velocidade que você corre, você tem uma cadência baixa, isso significa que o passo que você tem é alto. E vai entrar mais carga para o seu corpo. E aí eu, como um professor de educação física, que vou prescrever um treino de força para você, eu preciso entender que você tem uma alta demanda. Não quer dizer que eu vá mudar a sua corrida, mas eu preciso entender quais são as características da sua corrida. Né? Então a questão não é gerar estigma, não é rotular você como um corredor assim ou assado. É entender como é que é a sua corrida para conseguir prescrever alguma coisa que faz sentido para você. Né? E o terceiro ponto é o ponto que você falou lá na frente, lá atrás, no início da nossa aula, que é justamente essa demanda externa. Então, o contato inicial, a cadência e a demanda externa, elas permitem que eu, como professor, entenda quem é você, Thiago, que está correndo. E não um simples corredor qualquer. É você. Né? E isso vai fazer com que eu entenda e consiga prescrever um treino de força adequado para você. Né? Então, assim, esses 3 pontos são muito relevantes dentro da nossa prática como uma pessoa que prescreve treino de força, né? Não pode ser um treino de força genérico, jamais. Não tem como. Top, top. Gabriel, para a gente indo pro final aqui, vamos responder algumas perguntas da galera aí. Vamos. Galera, manda aí pergunta, manda que a gente vai respondendo. Aqui, tênis pode dar canelite? Tem alguma relação? Já digo que o tênis não vai causar a canelite. Hoje, as principais evidências que a gente tem de canelite são aumento de volume desregrado, então você acabar aumentando o seu volume de corrida de forma muito rápida, sair de um volume, por exemplo, de 10, 12 quilômetros semanais para um volume de 30, 40 quilômetros semanais. Isso acontece muito porque a capacidade cardio acaba permitindo que você faça isso. Outro ponto é aquela pessoa que corre agredindo o chão. Você ouve o barulho dela a 2 quilômetros dela correndo. Né? Isso significa que essa pessoa ela corre com muito impacto, muito barulho ali. Né? Então, essa carga ela entra direto para a sua canela, normalmente, quando você entra com o calcanhar. E aí, isso que acaba gerando essas micro rupturas na canela, que se deixar evoluir, acaba virando uma fratura. Né? Então, assim, para canelite, hoje, essas são as 2 principais evidências. Tá? Existem outras mais específicas, mas eu não vou acabar, vou acabar falando muito aqui e ocupando espaço de outras perguntas. Mas o tênis ele não vai gerar canelite, não. É muito mais fácil a falta de capacidade gerar canelite do que o próprio tênis. E é até legal compartilhar. Eu peguei um pedaço de músculo aqui para vocês entenderem. Então, o nosso músculo é cheio de fibras. E o que acontece?
quando a gente treina, a gente estressa essas fibras, ou seja, ali faz micro lesões. E o que que ajuda a recuperar isso? É o sono, é uma alimentação, é o pós-treino. Então, quando você treina, basicamente você machuca, essas são várias microlesões, e depois você recupera. Quando a gente fala do fortalecimento, o equilíbrio muscular, o que que acontece? Você deixa essas fibras mais fortes. Consequentemente, vamos pegar o corredor A e o corredor B. Ele correu 10 quilômetros. O que está fazendo fortalecimento rompeu menos fibras, então ele fez menos microlesões. Enquanto o corredor que não faz o fortalecimento, quando ele progride essa carga, faz muito mais microlesões. E aí que vai acontecer um processo inflamatório, e aí que às vezes ele não recuperou o tempo adequado e treinou novamente, e aquele processo que era uma microlesão, ele vai avançando até ele poder chegar a uma lesão. Então, por exemplo, a canelite, começou aquela pequena dorzinha, um desconforto, e você foi treinando em cima daquele desconforto, não deu aquela atenção, e ela vai virar uma lesão, e o estágio mais grave é uma fratura por estresse, então vai fraturar. Então não é brincadeira quando a gente fala em lesões aqui. Isso. Tem uma legal aqui, Thiago. Para Mano, quem pisa com o calcanhar, é melhor um tênis de placa ou bastante amortecimento? E aí eu vou acaba sendo um pouco repetitivo, mas eu vou dar uma ênfase um pouco diferente, né? Não existe evidência que fale qual é o melhor tênis para quem corre com o calcanhar, se é com placa ou com amortecimento, né? A questão do tênis de placa em si é que ele vai te dar ali um pouco mais de estabilidade no arco plantar. Então, as pessoas que entram com o calcanhar, né, elas vão entrar com o calcanhar e elas vão precisar ter essa queda do arco plantar aqui. Essa queda ela precisa acontecer, ela só não pode ser de forma muito agressiva, né? O tênis de placa ele vai acabar ajudando nessa rigidez, evitando que esse arco plantar ele caia bastante. Então, pensando do ponto de vista até de uma possível canelite ou de uma fascite plantar, né, os corredores que entram com o calcanhar, se eles tiverem um bom fortalecimento da musculatura intrínseca do pé fora da corrida, o tênis de placa ele pode auxiliar na estabilidade, sim, né? E até porque existem hoje tênis de placa que não são tão estreitos. Eles já são, né? Inclusive esse da fila, esse float aí, ele é até um pouco mais largo e ele tem amortecimento. Então ele é um tênis de placa que ele não é só para corrida, tipo prova. Né? Você tem capacidade de utilizar ele dentro dos seus treinos, porque ele tem estabilidade, tem amortecimento e ele tem um pouco mais de rigidez. Então é até uma alternativa interessante essa proposta de começar a colocar a placa nesses tênis de amortecimento. ah, legal. E até quem está pedindo, eu vi algumas perguntas, qual que é o melhor tênis para minha situação, iniciante? Depois você me envia um direct para Isso. que eu possa entender o seu perfil. Que às vezes eu posso dizer, pega esse tênis aqui, mas não é para o seu perfil. O que que eu gosto? Quem precisa de tênis ou está em dúvida no tênis, me envia ali, professor. Eu quero correr 10 quilômetros, eu peso mais ou menos esse peso, Isso. eu quero correr uma maratona, eu quero correr só uns 5 quilômetros, que aí eu posso te indicar, ó, esse aqui é pau para toda obra. É o que você vai usar para treino, vai para usar para longo, vai usar para curto. Esse aqui é mais voltado para esse tipo de situação. Então fica mais assertivo para você do que eu falar qualquer tênis aqui e não fizer sentido para o seu momento. E até quanto que cabe no seu bolso, porque às vezes eu posso te dar um modelo, não, é muito caro para mim. Então eu vou te trazer algo. Eu posso pagar um tênis até R$ 500, eu posso pagar um tênis até R$ 1.000, até R$ 2.000, até 3. Aí eu vou te direcionar um melhor caminho em custo-benefício para você ter um bom tênis. É isso. E em relação às lesões, o mais importante é entender quais são as causas dessa lesão. Né? Então, tem gente falando aqui fascite, tem gente falando de canelite, tem gente falando de joanete. Assim, muito do que você falou, a gente precisa entender um pouco melhor o quadro de vocês. Então, é interessante, sim, que vocês, além de mandarem as perguntas aqui, mandarem para a gente ter um pouco mais de capacidade de responder as coisas com calma para vocês. Né? Aqui a gente tem 1 hora só para falar de um assunto que daria para falar uma semana. Então, as lesões, elas normalmente vêm hoje por um aumento muito grande de volume associado com uma baixa capacidade funcional. Né? Agora, os fatores biomecânicos, eles têm cada vez menos peso dentro dessas lesões. É o que eu vejo dentro da ciência. As pessoas estão levando muito mais para a questão de vamos aumentar a capacidade física, e por isso que o fortalecimento hoje está em evidência,
do que vamos modificar a sua mecânica de corrida, né? Então, preparem sempre a cabeça de vocês para investir dinheiro no que realmente importa para a corrida de vocês, que é a saúde de vocês, a capacidade física de vocês. O tênis pode ser interessante você pegar um tênis mais caro, tudo mais, que vai te dar um pouco mais de economia de corrida, mas que para a realidade dos corredores recreacionais hoje, essa economia de corrida ela é ínfima, ela não faz sentido, né? Você correr 10, 15 segundos mais rápido do que você correria faz sentido para você hoje que está querendo correr 5 quilômetros, né? Então pega esse investimento e investe no que vai te ajudar a continuar correndo, que é justamente uma das vias, né? Não é a única, mas é uma das vias de fortalecimento. É a via hoje que tem maior qualidade de evidência dentro da literatura que vai te fazer continuar correndo. E aí que fortalece de forma específica, gente. Um treino genérico não vai conseguir ser tão efetivo quanto um treino específico voltado para a corrida de vocês. Tá? É o que eu bato muito nessa tecla. Muitas vezes a galera investe milhares de reais no tênis e esquece do principal, que é investir num acompanhamento, num treino certo para ela. E aí ela tá pilotando uma Ferrari e não sabe dirigir. Não sabe, é isso. É isso, vai bater. É certo. Vai Então, bater. um fortalecimento, um treinamento individualizado, uma planilha de treino, isso é fundamental para te guiar pelo caminho certo, com segurança e você ter um bom resultado. Até a Mari coloquei, qual o custo para indicação de tênis? O custo é zero. Eu vou te indicar o tênis, cupom de desconto a gente tem ali em algumas lojas, alguns parceiros nossos, então é só enviar ali que a gente vai direcionando. Gabriel, deixa eu te fazer uma pergunta, até lembrei agora, que veio hoje para mim e, consequentemente, vem. Hoje veio um caso assim. Professor, eu queria um tênis para minha pisada supinada, porque o médico falou que eu estou com uma dor no joelho e eu preciso comprar um tênis de pisada supinada. Qual tênis você me indica? O que você fala sobre isso? Assim, eu vou ser o mais rápido possível para falar sobre isso. Supinada, pronada, galera aí. Existe evidência hoje mostrando que um tênis prescrito com uma análise da sua pisada não foi mais efetivo para redução de risco de lesão do que um cara entrar na loja de tênis, olhar de olho fechado, pegar um tênis e correr com ele. Então, assim, o que tem de evidência, gente, é um tênis confortável. Lembrem sempre disso, tá? Para tênis, tem que ser um tênis confortável para vocês. Não tem isso de tênis de pisada pronada, tênis de pisada supinada. O que existe é você aumentar a capacidade funcional do seu pé, da sua perna, do seu quadril, do seu joelho, do seu tronco, aumentar a capacidade funcional que você tem em cima disso para ele aguentar a mecânica de corrida que você tem. Lembrem sempre disso. Agora, eu posso revezar áreas de tênis? Isso é legal, porque você consegue administrar esses tênis por mais tempo. Né? Então, você pode comprar tênis que você tem conforto, né? Nos dois, ou o mesmo modelo até, e variar dentro desse processo. Isso ajuda bastante. Né? Mas em relação à pisada, esquece. Eu sempre aconselho de ter pelo menos 2 pares para ir alternando, porque tem uma durabilidade maior. Se você tem condição, se você não tem, usa o que você pode no momento. E eu também já nunca mais vi marcas batendo nessa linha. Pisar, esse tênis Eles pararam. Nada. Justamente por isso. Saiu um momento assim, foi uma época e depois desapareceu. Mas ainda, quem não vive o mundo da corrida, às vezes, mas foi um médico que indicou. Por isso que existe especialista, gente. Quando a gente pensa num médico, tem um médico que trabalha com coração, tem o clínico geral. Quando a gente fala em treinamento também, tem, por exemplo, eu sou especializado em treinamento de corrida de rua. Eu entendo de musculação, se eu for dar um treino de musculação, entendo, mas eu não sou especialista em musculação. Eu não vou ser o cara mais indicado para fazer um fisiculturista competir ou criar o cara mais forte. Agora eu sou especializado em fazer o cara mais rápido, correr melhor, do jeito certo. Então, por isso, cada um tem a sua especialidade. Eu não sou o clínico geral, mas a gente pode orientar da melhor forma. Então, muitas vezes, até algumas pessoas chegam com orientações médicas que estão desalinhadas do que o propósito da corrida. Por isso, eu procuro avaliar qual que foi a situação, por que foi essa indicação, como que foi essa causa de lesão, ou por que ela está sentindo essa dor. Então, esses pontos são bem legais para a gente
fazer esses esclarecimentos Eu também. não sei se a gente tem tempo, Thiago, mas tem uma pergunta aqui, né, que ela Manda fala que aí. ela precisa cuidar do pé dela e que ela faz um fortalecimento e queria saber que tipo de exercício para os pés, né? Assim, não vou ter tempo para falar isso aqui na live, ela deve estar quase acabando já, mas quem tiver curiosidade, tiver interesse em entender um pouco mais sobre um treino específico para corrida, né? Faz igual o Thiago falou, manda um direct para mim, eu converso um pouco com vocês, né? A gente tenta tirar dúvidas que vocês tenham a respeito desse fortalecimento e a gente tenta ajudar vocês da melhor forma possível em relação a isso, né? Para a gente finalizar aí e dar o boa noite para a galera, como fala, vamos marcar outras futuras lives Vamos. aí, porque é muito conteúdo para a gente falar somente uma hora. Qual é, na sua opinião, qual é o momento de trocar o tênis? Tá desgastado, furou embaixo, qual que é a hora que, não, esse tênis eu tenho que deixar de lado? Assim, tem evidência não muito boa de qualidade, tá? Mas que eles falam em torno de 600, entre 400 e 600 quilômetros de rodagem. Mas isso varia muito de tênis para tênis, né? Pensando de um tênis de rodagem mesmo, seria isso. Mas, por exemplo, existem tênis hoje que são feitos para eles serem bem leves, que a Adidas, por exemplo, falou que ele dura 80 quilômetros. É um treino e uma prova, né? Então, assim, não é muito hoje em dia, por conta dessa variedade toda de modelos e especificações, essa quilometragem ela varia muito, Varia. né? Mas assim, de maneira geral, um tênis de treino entre 400 e 600 quilômetros seria o ideal para você pensar em troca de tênis, né? Isso eu sempre coloco é o que a ciência traz, é que os estudos trazem. Mas na prática, normalmente, os meus tênis passam de 1.000 quilômetros, tranquilamente. O que que vai dar mais durabilidade ao seu tênis? É você também não usar ele no dia a dia, você usar mais ele só para os treinos, você ter, às vezes, um, dois pares para fazer esse revezamento. Mas eu digo, dá para, depende do modelo de tênis, dá para rodar até. Eu falo isso porque, para mim, agora eu diminui o volume, que não estou mais treinando como atleta profissional, mas eu chegava a fazer 500, 600 no mês. Então, o tênis daria um mês. É Um isso, mês eu já ter. não dá, né? Não dá para ser assim, né? Então, normalmente, eles passam muito dessas quilometragens. O que que eu sempre aconselho? Você sentiu que o tênis já não está mais confortável para você, você vai correr, você sente muito chão, ou sentiu que, bom, não é mais o momento, deixa ele de lado, ou de repente você deixa esse tênis para fazer um trote numa grama de vez em quando, um regenerativo, um trotezinho ali, vai lá, daí você coloca ele, mas sentiu que ele não está mais confortável, manda embora. Eu tô rindo porque vi uma comentário aqui, pode correr com um modelo num pé e o outro modelo no outro. Esse aqui já perdeu a vontade de viver. Aí, Mas acho que é isso, é muito isso mesmo que a gente conversou ao longo dessa uma hora, Thiago. Acho que foi realmente um conteúdo bem legal para quem assistiu aqui, né? E entendam, gente, acessório é acessório. O que vai fazer vocês melhorarem na corrida é justamente continuar correndo, tá bom? Lembrem sempre disso. Cuidem do corpo de vocês. O corpo de vocês é que vai fazer vocês continuarem correndo e melhorarem velocidade, capacidade de aumentar volume e tudo mais. show, show. Gabriel, deixa o seu Instagram aí para a galera, quem quiser te seguir, acompanhar os seus conteúdos Pois também. E meu nome é estranho pra caramba, né? Eu vou botar aqui de novo o meu arroba. É, mas o bom é que meu nome é tão estranho que quando você lembra, você não esquece mais. coloca aí para a galera. E assim, tá com lesão, tá com dor, manda mensagem ali que a gente te ajuda, te dá um Isso. fortalecimento, te dá uma direção. Professor, preciso de tênis, manda ali também para qual distância, seu peso, quanto você pode investir nesse tênis e a gente vai te ajudar da melhor maneira. Então, um grande Exatamente. abraço, brigadão. Pode deixar sua mensagem, seu recado aí para a gente ir finalizando. Não, é isso. Lembrem que vocês precisam entender o como que é a corrida de vocês, a capacidade que vocês têm para aguentar a corrida de vocês. Acho que esse é o ponto principal que eu venho buscando cada dia dentro desse Instagram, é mostrar para vocês que vocês correm bem. Independente de como vocês corram, o importante é continuar correndo. E para continuar correndo, fazer um treino de força específico para vocês é a melhor opção que vocês têm hoje no mercado. Top. E lembrando que sexta-feira, galera, a gente tem encontro marcado com o Dr. Gabriel
no nosso time ali, privado, vai ser um aulão somente para os alunos aí, para os leões do nosso time, Isso para os aí. alunos. Então vocês vão ter um bate-papo aí frente a frente, vão poder perguntar para ele ao vivo e a cores aí. A gente vai ter esse alinhamento. Sexta-feira a gente vai estar junto aí. Isso aí. Vamos falar de lesão, vamos falar de incidência e prevalência, o que que pode causar, quais são as melhores evidências em relação a padrão de contato, tudo isso, cadência, tudo isso a gente vai falar lá. Valeu, um grande Valeu. abraço, fiquem com Tchau, Deus. tchau. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Boa noite. Valeu, Thiago.